Better Money Podcast hoje na sua primeira edição em portunhol. Já gravamos em português e em inglês. Aí hoje teremos um convidado especial, Bruno Vacotti, que já vai se apresentar, mas é um dos bons amigos que eu fiz aqui nesse tempo de Paraguai. Conheci durante a conferência Celebrating Bitcoin, que aconteceu em setembro do ano passado, e estamos indo para a segunda edição, foi a primeira. Agora vai ser em agosto. O Bruno foi o idealizador da conferência, é um minerador de Bitcoin, é o fundador da Câmara Paraguaia de Fintechs e um expoente aí quando o assunto é avançar a agenda pró-Bitcoin no Paraguai. Bruno, seja muito bem-vindo, cara. Eu sei que o seu português não é fluente, ele é tão ruim quanto o meu espanhol. Acho que a gente está meio a meio aí, então pode falar como você quiser, a audiência vai entender melhor do que a gente falar inglês e ter que traduzir. Bem-vindo. Muito obrigado, Bernardo. A gente vai tratar de falar em portunhol, mas se algo não se entende, por favor, somente pegue a pantalla e vou cambiar. É uma alegria ter você aqui, estar aqui no seu podcast, no canal do Better Money, porque acho que a comunidade brasileira é uma das comunidades que mais ha construído o ecossistema Bitcoin na Latinoamérica e no mundo, né? Porque vocês, caras, são uma gigante maioria de gente, é impressionante Brasil. Tem cidades medianas em Brasil que têm mais habitantes que Paraguai. Tem municípios que têm mais gente que Paraguai. E acho que essa amizade é muito gratuita, porque a gente tem a gente aqui no sul do Brasil que toma chimarrão, todos amamos el asado, no, gente que é vegetariana não é brasileira e não é paraguaia, é estrangeira. Aqui creo que temos muitas coisas em comum e é uma alegria que é uma pena por um lado, é uma alegria por outro que tenha muita gente do Brasil visitando e morando aqui no Paraguai, obviamente porque a situação está ficando muito ruim no Brasil. Acho que aqui a gente está no tempo e está fazendo muita coisa para que o Paraguai siga sendo um país livre, um país onde a gente possa inovar, empreender, começar seu negócio e não ser molestado por coisas que não têm nenhum sentido, né? Acho que essa é a oportunidade que hoje temos. O ano passado, somente 44 mil brasileiros pediram sua residência em Paraguai. E acho que este ano vai ser o doble, ojalá o triple. E com o tema da regulação do Bitcoin, tem uma história muito interessante, porque foi finais do 2019, antes da pandemia. Eu creio que em algum momento o mundo vai dividir antes da pandemia, depois da pandemia, né? Antes da pandemia, dezembro, quase no 2020, um deputado aqui chamado Carlos Rejala estava pensando a falar de Bitcoin no Congresso, e foi muito chamativo, porque estamos falando o Salvador não falava de Bitcoin no 2019, 2020 não falava de Bitcoin ainda. Nem o Michael Saylor falava de Bitcoin ainda. E eu estava já involucrado no ecossistema. Eu terminei falando com esse Carlos Rejala, trabalhamos o que foi o Salvador tinha uma gente da fora, uns amigos trabalhando com o governo, mas o governo não havia começado a falar de Bitcoin essa fecha. E quando o deputado apresenta isso no parlamento, ficou morto, né? Foi o primeiro intento da lei de Bitcoin em Paraguai, mas acho que para essa iniciativa, para esse momento, hubiera sido bueno para capturar a atenção, não ter somente atenção no Bukele, que está muito bem, mas acho que tem muitas coisas mais para fazer para o ecossistema, pero creio que foi muito positivo em muitos outros aspectos. A gente aqui, finais do 2020, começando 2021, signou
o primeiro contrato de 100 megavatios com a companhia elétrica. Aqui em Paraguai tem somente uma companhia elétrica, se chama Ande. A gente aqui da Penguin, eu estava involucrado com a empresa nesse momento, sigo involucrado, mas como amigo e inversionista, a gente assinou o primeiro contrato de 100 megavatios e hizo el deploy, la construcción de los primeros 100 megavatios de Bitcoin en Sudamérica. Foi muito importante para nós, porque a gente não tinha ideia que estava fazendo, né? A gente não tinha ideia de quantas casas ou quanta indústria pode alimentar com 100 megavatios. Hoje eu posso dizer são 75 mil viviendas, mais ou menos, 100 mil megavatios. E foi uma aventura muito espetacular. E também acho que o nosso objetivo aqui, nesse momento, em Paraguai, não era ter todo o pedaço do pastel. A gente começou a invitar a outras empresas, como Marathon, empresas que estão em Nasdaq, empresas muito grandes, Marathon naquele momento, Giga, Riot, um montão de empresas. Muitas delas vieram, miraram e foram embora, mas empresas como Bitfarms, Hive, tem uma empresa muito grande da China, Muiden, que estão aqui, e o fruto desse esforço é que Paraguai hoje tem 1 gigawatt de mineria de Bitcoin. Isso é muito interessante para nós, porque ubica o Paraguai em quarta posição de maior hash rate a nível global. E o maior a nível Latinoamérica, obviamente. E é muito importante para nós, porque Paraguai nunca é coisa bonita na notícia, né? Brasil é campeão do mundo, Argentina é campeão do mundo. Brasil campeão do mundo faz muito tempo. Uma vida passada. Não, mas Paraguai é um país, um landlocked, um país mediterrâneo muito pequeno. Como eu disse ao começo, tem distritos em Brasil que tem mais gente que todo o Paraguai, que Paraguai tudo. E nadie espera nada de Paraguai. Paraguai não tem praia, não tem samba, não tem caipirinhas. É um país aí no meio de dois gigantes. E figurar no mundo da tecnologia por la disponibilidad energética, para nós é algo totalmente novo e ha sido um caminho de aprendizagem muito, muito interessante. Já tivemos um deputado 2 anos atrás que quis criar o Guarani Coin. Tuvimos que falar com o governo, com o Banco Central, dizendo que o caminho era não ser shitcoiner. Por sorte, depois passou a metida da pata do Milei com a Libra, e o governo aqui ficou tranquilo, né? Mas agora, com esse tema da regulação 47, acho que também o governo diz, aqui tem muita gente que está muito interessada nisso, a gente não paga nada. Isso é uma mentira, podemos falar mais sobre isso. Não, mas antes da gente entrar na resolução 47, que é um tema importante para quem está acompanhando o Paraguai, pode ser quem já veio e já emigrou para cá, ou até quem está pensando, e essa notícia repercutiu muito, mas fala um pouquinho, porque você tem vários negócios, você tem você tinha a Penguin, tem participação lá, mas era envolvido no dia a dia, agora não. Você criou a conferência, você tem a Câmara Paraguaia de Fintechs, essa sua camiseta, Voltar, também é um programa de TV, então conta um pouco da tua história pessoal, depois a gente fala da questão regulatória. Quem é o Bruno Vacote e desde quando você está no Bitcoin, qual foi o seu momento de virar a chave em que você entendeu e como que você vem se envolvendo nesse ecossistema? Porque acredito que se você é paraguaio, estando no Paraguai ou não, em qualquer lugar do mundo, ou latino-americano, hispanohablante, né? E você é bitcoiner, em algum momento já deve ter ouvido falar do Bruno Vacote, encontrado em alguma conferência. Se já veio ao Paraguai, você está aqui a todo momento. Toda vez que sai alguma notícia de cripto, regulamentação, Bitcoin, etc., na mídia, você é a primeira pessoa que eles vão entrevistar. Como que você virou essa voz pró-Bitcoin no Paraguai?
É uma história, acho que tudo o que uno faz na vida é parte do seguinte step, do seguinte passo. Eu trabalhei por 8 anos na educação financeira. Educação financeira não em Bitcoin, educação financeira tradicional. E acho que eu não sou uma pessoa muito inteligente. Acho que isso é certo. Eu conheci Bitcoin no 2017. Eu sempre recordo que minha primeira compra foi uma plataforma muito comum que eu sigo trabalhando. Eu comprei 35 mil guaraníes. Tem que ser $7, quizá foram $10 nessa época. E eu sempre fui um early adopter de distintas tecnologias. Eu fui usuário, sempre recordo, eu fui usuário beta do Kindle do Amazon no 2011. E um montão de anotei para a primeira excursão para a Lua civil. Diferentes coisas de haver nascido os primeiros anos da minha vida, ter internet, acesso e muita curiosidade. Eu conheci Bitcoin nessa época, 2017. Uns, quizás, havia comprado por 2, 3 compras, $30, quizás $50. Mas um dia um amigo paraguaio que tinha que passar-me um dinheiro porque ele estava morando nos Estados Unidos, me disse: você quer dólares ou quer Bitcoin? E eu queria sonar como muito cool. Ele disse Bitcoin. Okay? E quando ele me transferiu, que já foi um monto, não muito grande, mas um monto que você não quer perder. Dizer, é um monto interessante para fazer um assado, coisa bonita. Aí diz, tu tem muito potencial, eu preciso começar a compreender, porque quando eu trabalhava na educação financeira, é algo que tenho muito presente, é que se você está invirtiendo dinheiro, ponendo dinheiro em algo e não aprende sobre esse algo, você está no cassino, não está invirtiendo. Pode ter muita sorte e vai tudo bem, mas pode perder tudo. É o mesmo com real estate, é o mesmo com fundos cotizados, ETF, fideicomisso, com tudo, e mesmo com Bitcoin. Assim que, para ser responsável, eu comecei a estudar o patrão Bitcoin, tudo o que a gente quer ler quando empieza a ser Bitcoiner. Nesse entonces, 2018, 2019, tem muito pouca coisa em português e muito pouca coisa em espanhol. Assim que a gente... o próprio padrão Bitcoin Standard saiu em 2019, se não me engano. Eu lembro Sim, que eu coisa entrei em assim. 2017 também. Eu comprei a primeira vez a $2.000 e era muito difícil de encontrar conteúdo de qualidade. Não tinha muita desinformação. Era a época das ICOs, shitcoin pra caramba. Sim, e aí começou o meu caminho. Ao mesmo tempo, eu conheci aos caras que estavam começando aqui a academia de Penguin. Penguin começou como uma academia e depois nós criamos o negócio da mineria de Bitcoin. Assim que a gente estava conectada com a gente que estava fazendo coisa interessante, como eu trabalhava, ajudava uns políticos em tema de comunicação e políticas públicas para a tecnologia. Eu terminei falando com esse cara Rejala, o que era deputado aqui, que foi o da primeira lei Bitcoin, que não chegou a bom porto, mas foi interessante o trabalho. Assim que eu empecé a ser um nome no ecossistema. Nós em Paraguai, eu acho que eu não sou um OG, obviamente, porque tem gente que para mim são muito inspiradores, que eles não gostam quizás de aparecer, ou durante 10 anos eles foram a voz do Bitcoin em Paraguai, mas essa nova geração, a geração da educação, a geração da energia, a geração dos eventos, é a que está agora mesmo. Uno nunca chega tarde. Você pode haver chegado há 2 meses a Bitcoin e ser muito pronto em sua comunidade, com sua gente, um OG. You know? Não é somente a gente que estuvo aí com Satoshi escrevendo mails no 2009. Acho que toda pessoa pode ser um OG
se trabalha pela comunidade. Depois disso, nós Certamente. criamos Penguin, já falei disso, o data center. Eu tive como 2 ou 3 anos partindo para conferências, mais conferências de mineria, da indústria. Uhum, uhum. E não tem evento menos Bitcoiner que as conferências de mineria. É incrível. Você vê aí na agenda, vê, aí a meio-dia, pior horário. Aí, meio-dia vai falar um cara, Bernardo, é um louquito aí do Bitcoin. É como sempre, na agenda das conferências de mineria, sempre é aí um espaço e é como, vino um dos clowns falar aqui. A gente é gente de negócio, não gente do Bitcoin. Esse se vê claramente agora, eu vejo na indústria, como a gente está sem saber o que é a necessidade real do AI para data center, a gente está trocando para Bitcoin para AI, que acho que tem certo sentido, mas não assim como tem que respeitar um pouco o amor, né? A gente fez muito dinheiro minando Bitcoin, e não porque agora vem Claudio Code com cara de Patrício do Bob Esponja, a gente vai trocar tudo de um dia para outro. Mas compreendo que é um negócio, mas isso deixa muito claro que a gente não estava na mineria por Bitcoin, estava na mineria por negócio. Acho que esse é um dos motivos porque eu mesmo agora estou trocando da mineria para serviços financeiros e para ter mais serviços para a gente, porque acho que a adoção do Bitcoin é a coisa muito importante. Aqui sigo tendo máquinas, não só mining, acho que a rede é muito importante, a tecnologia, as máquinas, tudo, mas o mais importante que tem Bitcoin é a gente. É o recurso mais valioso. É por isso que eu celebro cada comunicador, cada pessoa que toma tempo para realizar o que você está fazendo, Bernardo, agradeço muito. E creo que é muito necessário. O ano passado, aqui a gente, como eu disse, eu fui como 3 anos somente encontros de mineria e dizia, é uma merda, não gosto. A gente estava com corbata, saco, nadie com máscara, coisa muito bonita que tem a comunidade. E acho que recém 2 anos atrás a gente foi a Plan B no Salvador. Eu disse, este é meu ecossistema. Eu fico confortável com esta gente. Gente muito rara, mas minha gente. Aí foi que eu descobri que estava equivocado nos últimos 3 anos visitando Médio Oriente, Oman, Abu Dhabi, Qatar, Estados Unidos também tem essas conferências de mineria. E aí comecei a visitar um pouco as conferências, estuve na SatConf, estuve em diferentes conferências na Argentina, coisa mais pequena Argentina, estuve Brasil, Panamá, visitando gente do ecossistema. Também Miami, tem muita gente latina morando em Miami fazendo coisas muito fascinantes para Bitcoin. E acho que assim foi que eu senti o chamado de dizer, o Paraguai tem 4º lugar no hash rate. Tem um montão de coisas muito bondadosas, como o tema da residência, os impostos muito flexíveis para a gente de afuera e para começar um negócio aqui, que diz, ei, é um momento de fazer uma conferência Bitcoin Only em Paraguai, porque tem público, tem gente aqui, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, que vai visitar, e nós queremos sempre que mais gente venga a Paraguai, não somente para invertir, sino para viver e para construir um futuro brilhante conosco. Cara, e eu posso dizer em primeira mão que eu já fui em muitas conferências e a Accelerating do ano passado, que eu não conhecia o Paraguai, né? Só tinha ido para a Cidade do Leste uma vez e foi a primeira vez que eu vim em Assunção. Me deu muito boas impressões porque parte do motivo de eu estar no Paraguai foi Accelerating, porque a cidade já me surpreendeu positivamente. Eu tinha uma imagem de que seria
a mesma confusão e caos que tem no centro de Cidade do Leste ali, onde está seu shopping, Nisei, etc. Shopping China. E aí eu vim para cá, vi que era mais civilizado, tinha bons restaurantes, bons shoppings, praças, uma cidade arborizada, com bons apartamentos, casas, dá para viver aqui bem. E aí eu fui para a conferência lá no Passeio La Galeria, estava assim, uma conferência pequena, como esperar de uma primeira edição, mas extremamente bem organizado, com um line-up de speakers muito, muito bom, assim, tá de parabéns, porque é difícil você ver uma primeira edição totalmente bootstrapped, que não tenha muitos patrocinadores, que não dê problema em algum lugar, né? Então eu tenho certeza que essa segunda edição desse ano vai ser maior e melhor, e espero poder ajudar como eu pudesse. Então, inclusive, se você é um Bitcoiner convicto que é conhecido, faz conteúdo, tem o seu canal, ou você, enfim, conhece alguém assim, fale para falar com o Bernardo, com a Better Money, para conversar com o Bruno, venham para o Paraguai, venham palestrar, a gente encaixa vocês num painel se fizer sentido, mas mesmo que você não seja essa pessoa, venha para o Paraguai para conhecer e estar no evento. A gente está pensando em fazer um evento satélite da Better Money também, mais detalhes em breve. Mas a ideia é que quem está de saco cheio do Brasil e quer uma alternativa, o Paraguai pode ser essa alternativa para você ou não, mas você não vai saber se você não vier aqui visitar. Foi como eu fiz. Eu passei 4 dias em Assunção, 2 na conferência, 2 visitando diferentes bairros e conhecendo melhor. Depois eu trouxe a minha família e eu já fiquei. Então, cara, você é responsável por boa parte disso. Se não fosse Accelerating, provavelmente eu não teria vindo tão cedo, ia demorar mais, então obrigado. Beleza, falamos da tua história do Bitcoin. Tenho aí uma última parte, porque manda. agora lembrou. Obrigado pelas suas palavras. A gente fez com muito carinho a conferência, porque acho que é necessária. Não somente fazer por fazer. A gente perdeu dinheiro como louco, mas desfrutou todo momento. E a gente está disposta a perder dinheiro este ano também. E esse caminho, como eu já dije, trabalhei 8 anos na educação financeira. Hace 2 anos comecei a escrever livros sobre Bitcoin, mas não patrão Bitcoin, software, livros muito... aqui tem todos os livros do Bitcoin. Meus livros são muito sencillos, são para que minha mãe possa compreender Bitcoin. Se você é um Bitcoiner de há muito tempo, eu recomendo somente ler a introdução, porque aí tenho umas palavras para todos os Bitcoiners, mas todo o resto é muito sencillo. Eu não estou buscando uma nova tese de como é Bitcoin e vai cambiar o mundo. Estou tratando de liberar a mente das pessoas. Eu criei 3 livros, eles estão gratuitos no meu portal educarparalalibertad.com, e é muito simpático porque eu discuti muito com muitos brasileiros, porque em meu terceiro livro eu falo uma parte de um personagem brasileiro que é muito rojo, muito vermelho, mas eu tomei algo dele para dizer, é parte da descentralização. Mas aí foi que comecei há 2 anos, como você disse, Voltaje, que é um programa que sai na TV no ar aqui, um canal todas as semanas, e é somente falando de Bitcoin, meu bloco. E tem uma menina que se chama Sofia, que é fascinante, que ela habla de AI, mas é o primeiro programa na televisão no ar que está por 2 anos já ininterrompidos, saindo todas as semanas. E acho que isso é muito bonito, porque a gente vai ao supermercado, encontra gente e diz, profe Bitcoin, ou Freddy Bitcoin, diz Freddy por bigode. Eu quisera cantar também como Freddie Mercury, ou ter o dinheiro de Freddie Mercury, mas ok, coisas que passam. Também a gente criou há um ano uma comunidade que se chama Bitcoin para Todos, que tem 2 encontros todos os meses. O primeiro miércoles, a primeira quarta de cada mês, tem um encontro Bitcoin from Zero para pessoas novas. E a terceira quarta de cada mês
hace una charla técnica que es la comunidad que dice, hey, yo mes que viene voy a hablar de tal cosa. Y son miembros más experimentados da comunidade que apresentam. A última foi um brasileiro, apresentou Coin Selection. É muito bonito, porque a apresentação são uma hora como muito, depois é cerveja, pizza e falar. Acho que é o melhor intercâmbio com a gente falando para isso. Assim que eu creio, há mês ou 2 meses eu lancei o Diário de Satoshi, que é um portal web que todos os dias tira 12 noticias en español, en lenguaje sencillo sobre Bitcoin, para que a gente pueda chegar. E acho que quando falava isso, Bernardo, da segunda geração, tem que ver com isso. Criar coisas para que a gente... Agora, Bitcoin tem diferentes perspectivas, que a gente que diz, hey, tem 400 milhões de pessoas usando Bitcoin no mundo. Não tenho certeza disso. Don't trust, verify é uma das coisas que sempre dizemos. Mas eu quero que mais gente em meu país, minha gente, meu ecossistema usem Bitcoin. E por isso vou criando ou impulsando estes produtos que permitem que Bitcoin chegue a la gente que está de a pé na calle. Muito bom. Eu fui já em alguns meetups do Bitcoin para Todos. Você fez um para brasileiros e coincidiu nos dias que meus pais estavam aqui, minha mãe e meu padrasto estavam aqui, e aí eles foram conhecer, eles voltaram do evento falando: nossa, esse pessoal do Bitcoin é muito, muito gente boa, é muito diferente. Aí eu falei, é verdade, por isso que eu sempre gosto de ir para conferências de Bitcoin. Você está cercado de pessoas que pensam que nem você, que têm os mesmos valores que você, que prezam pela liberdade, que estão dispostos a sair do seu país e ir para um país vizinho que talvez você nem conheça, simplesmente porque você tem mais liberdade lá e você vai estar cercado de pessoas parecidas. É muito bom ter esse tipo de interação. E tem muita gente que está numa cidade distante, que não tem amigos próximos bitcoiners, só fica socializando pela internet. Não tem nada igual, não tem nenhum substituto para você estar ali cara a cara com alguém que, como o Renato Rezetão e o Alan gostam de dizer, que ama e odeia as mesmas coisas que você. Isso realmente faz muito sentido e você percebe claramente quando você está numa conferência de Bitcoin no Brasil, no exterior. Você pode conhecer um cara da Finlândia, que você não tem nada em comum com ele, mas o Bitcoin conecta e você acaba ficando mais próximo dele do que de um brasileiro esquerdista que gosta de dinheiro fiat e não entende o que é inflação. Então, cara, eu tenho certeza que essa próxima edição vai ser maravilhosa. Bom, Paraguai. Não sei se você está ciente, mas desde que o Brasil começou a piorar cada vez mais, muitas pessoas começaram a sair, isso você sabe, obviamente, e à medida que o Paraguai foi se tornando um destino mais atraente para o brasileiro, foi surgindo uma série de influenciadores, criadores de conteúdo que estão no Instagram, estão no YouTube, relatando a experiência deles de emigrar para o Paraguai. E, em grande parte, assim como eu, como você, todo mundo que vive de criar conteúdo acaba tentando focar mais nos ângulos mais positivos da experiência. Então, a gente não vai ficar falando das falhas, das fraquezas do Bitcoin o tempo inteiro. A gente vai falar um pouco mais das fortalezas, das vantagens do Bitcoin. Essa galera também tende a falar dos benefícios de migrar para o Paraguai e das vantagens do Paraguai em relação ao Brasil. E aí acaba que muitas vezes você tem uma visão enviesada, um viés positivo, e você chega aqui e pode se surpreender negativamente com algumas coisas. No meu caso, já falei disso aqui no canal, mas o que tem uma disparidade grande, o que faz a gente sentir falta do Brasil, muitas vezes é tecnologia, no sentido de, tem uma startup que resolve esse seu problema, você compra colchão num site que vem embalado numa caixa e chega em 24 horas na sua casa, você você tem um app que permite você alugar imóvel sem burocracia, sem ter que lidar com fiadores e etc. Você tem Mercado Livre que entrega na sua casa em 24 horas. Nada disso existe no Paraguai. O Paraguai, de certa forma, é o Brasil de 20 anos atrás. Então,
tem uma certa sensação de que você está mudando para o Velho Oeste em busca de oportunidade, o que pode ser maravilhoso para quem quer empreender, quer desenvolver coisas novas, e pode ser ruim para quem está acostumado no conforto do dia a dia e não quer passar nenhum tipo de perrengue. Mas eu estou falando tudo isso porque muita gente está ciente desses perrengues que pode ser oportunidade para alguns, mas aí me parece que a resolução 47, que a gente vai discutir agora, quando foi aprovada, e coincidentemente foi no evento da Forbes que o cara do DENIT, o diretor do DENIT anunciou isso. Eu estava lá no evento, eu peguei o convite com você, eu achei que você ia estar lá, mas você não foi. Mas eu fui lá, estava tomando um café e eu ouvi ele falar, e aí o pessoal, Bitcoiner que estava lá, ficou assim, em choque e revoltado. E tomou uma proporção muito grande essa notícia de que... O que é isso, para quem não sabe? A Resolução 47 é mais ou menos equivalente à IN 1888 de 2019 da Receita Federal do Brasil, que hoje vai evoluir para o Decrypto e ficar ainda mais tirânico e distópico. Mas é o governo paraguaio exigindo que cada compra e venda e transação de Bitcoin seja reportada em detalhes para o governo. Eles não vão, a primeira versão, né, pelo menos do anúncio, é que eles não iriam taxar, mas eles querem saber. E se você não contar e eles descobrirem que você não contou, você paga uma multa, e você pode pagar essa multa proativamente também. A multa é uma merreca, são $150 anuais, 1 milhão de Coisa assim. guaranis. Então, muita gente que é brasileiro, que é paraguaio, que é uruguaio, que tem o sangue latino, que sabe que o Estado é uma instituição ineficiente, e você pode optar por não seguir as regras e só lidar com as consequências. Às vezes as consequências se resolvem tranquilamente. Eu não dei muita importância para isso, porque eu falei, cara, eu só vou pagar a multa, me deixa eu pagar 10 anos antecipado já e não respeitar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros bitcoiners que vivem aqui, que são alemães, que são suecos, que são de diferentes lugares onde o Estado é mais eficiente e eles são mais quadradinhos em seguir as regras. Para eles, o mundo caiu. Foi como se o Paraguai deixasse de fazer sentido a partir daquele exato momento, e todo o tempo que eles investiram em sair do país deles, vir para o Paraguai, construir raízes aqui, construir uma comunidade aqui, viver aqui, botar os seus filhos na escola, os seus filhos fazem amigos. Para eles foi como se aquele tempo tivesse sido roubado deles, eles ficaram quase que depressivos. O que você acredita que foi, primeira pergunta, o que foi a motivação do governo para implementar essa resolução 47, que, na minha opinião, é um gigantesco... é, diz- é uma falta de progresso, vai na direção contrária do progresso e repele capital que está vindo para o Paraguai em busca de liberdade. Mas, responde isso primeiro. O que você acha que motivou eles a tomar essa decisão? Acho que a gente não tem muita ideia de que está fazendo. Se você, depois do choque de ler a resolução por primeira vez, quando la lê por segunda vez, diz é muito estúpido, porque a gente quer regular os DEX, Decentralized Exchanges, quer cambiar o protocolo mesmo. E também tem um cumprimento insuportável. Porque se você vai hoje a um supermercado no Brasil, você tem que contar em que gastou o dinheiro, sim, mas não como era o nome da menina na caixa ou o menino na caixa, se pagou com R$100, R$50 ou R$20, a que hora foi. Não tem que dar toda essa informação, tem que dizer, eu gastei R$30, e ponto. O umbral esse de $5.000, a gente que está movendo menos de $5.000 por ano, que isso nada, não tem que reportar, mas é um umbral muito baixo. Mas outra coisa é que recai a responsabilidade no indivíduo, quando as responsabilidades impositivas são sempre em outros países para o provedor do serviço, para o exchange ou para quem presta serviço digital. Nós mesmos, uma consultoria, uma coisa assim, tem que registrar. Aqui no Paraguai não é um país para evadir, é um país para viver bem e que somente peguem o que tem que pegar, não coisa gratuita para nadie. E acho que aqui quis ser uma
imposição, um imposto a cripto. Tem ativos digitais, não somente Bitcoin. Mas eles não compreendem, o governo não compreende o que quer dizer isso, porque aqui a figura jurídica do euro, por exemplo, aqui a gente não está obrigada, não tem força cancelatória. Força cancelatória quer dizer que você, com guaraníes e com dólares, em Paraguai, você pode pagar tudo, se você quiser. Mas se eu quero pagar-te com euros, depende de você. Ou seja, pode receber, mas não está obligado. E quando é isso, o euro em Paraguai é valor privado. Euro, o dinar kuwaití, monedas de outros países, o real é um valor privado. O valor não tem imposto. Você não tem por que ter imposto em Paraguai por ter reais. Pode ter imposto por uma transação que você faz, onde você cobra uma comissão e a comissão é o que você está trocando para pagar impostos. Se você transferiu $100,000 e sua comissão foi $10, você tem que, isso é o que você tem que registrar, mas não é um imposto a cripto, é a um valor privado, porque eu vendi reais, vendi euro, o que seja. Isso é o que a gente quer corrigir agora na resolução 47, para que a sua audiência compreenda. Quando saiu isto foi um miércoles 10 de março, há um mês e meio já. Esse viernes, quarta, esse viernes, sexta, sim. Sexta-feira, depois de amanhã. Essa sexta, a gente já estuvo com o agente do governo, Na sexta passada. Tuvimos um workshop de 4 horas, Bitcoin desde zero. A gente acabava de lançar uma regulação, 2 dias depois chamaram-me para ir a fazer um Bitcoin desde zero. E acho que isso foi muito positivo. Eu fiquei tranquilo por isso, porque foi a gente fez para caramba. Desde isso, desde a Câmara Fintech, enviamos uma nota. A gente já respondeu, temos um convênio em puertas para firmar la semana que viene. Y una mesa de trabajo que va a ser todos los viernes hasta sacar una nueva resolución. Para gente que está morando aquí, que está preocupada, recién esta resolución actual que no sé si ojalá a gente está trabajando mucho para que o resultado da resolución versión 2 sea muito melhor que agora. A gente não quer prometer nada, mas estamos trabalhando 10, 12 horas por semana nisso, diretamente com o governo. Mas se a resolução não cambia, quando termina o exercício fiscal, que é março do ano que vem, aí você tem que pagar essa multa ou coisa. Ou seja, temos agora uns meses para jogar. A gente no estamos en incumplimiento ahora, pero acho que ojalá para a conferencia que en agosto tengamos buenas noticias de que ya cambió. A gente já invitou a organismo, al DENIT, Organismo de Ingresos Tributarios, a la conferencia a dar un panel para que ellos cuenten a los bitcoiners qué o que quieren cargarnos a nosotros. Y ellos ficaron con miedo, ¿no? Así que creo que antes de la conferencia ya vamos a tener un cambio en la regulación, porque como te decía Bernardo, como tú decías, quizás nosotros como paraguayos, brasileros, ya tenemos un chip que conhecemos os caminhos diferentes para sair bem parados das situações, mas a gente da Europa ficou maluca com essa resolução, porque eles disseram, eu não quero pisar pelo fora da lei. A gente tampouco, a gente paga tudo aqui, mas eles são muito mais extremistas e cuidadosos com este tema, porque eles têm governos muito mais puntillosos com isso. Assim que não, acho que eu estou muito não preocupado, estou muito ocupado neste assunto, dedicando muitas horas,
muitas visitas à oficina do governo, é muito cansador, mas acho que o ecossistema Bitcoin de Paraguai e do mundo merecem, porque quando sai uma resolução de merda para um país, outro país tem a boa ideia de implementar o mesmo. Quando sai uma resolução boa, nadie copia, mas quando sai algo medio malo, a gente encanta copiar. Acho que este foi um chat GPT de alguém que trabalha no governo e tirou como uma muito boa ideia. Você acredita, assim, recentemente o Paraguai vem se aproximando mais e mais do governo americano. Teve o Escudo das Américas, aquela conferência, aquele grupo que eles se criaram. Aí, logo em seguida, o Trump anunciou que PCC e Comando Vermelho eram organizações criminosas e mandou forças armadas para cá, para o Paraguai, para ajudar a combater o narcotráfico na fronteira. É, Você acredita que tem vínculo, tem alguma coisa ligada a isso? Será que o governo do Paraguai, de certa forma, pode ter sofrido influência do governo americano para começar a fechar o cerco em termos de privacidade em relação a transações fora do radar, fora do sistema, como Bitcoin e outros criptoativos? Porque, de uma certa forma, a gente vê o governo Trump se posicionando como pró-Bitcoin, pró-cripto, mas eles falam muita coisa e na prática a gente vê os desenvolvedores da Samurai continuam atrás das grades e não vemos muita regulamentação favorável à autocustódia, à privacidade, à soberania, pelo contrário. Você acha que pode ser um plano meio que arquitetado e global, sincronizado para diminuir a vantagem comparativa que o Paraguai teria para atrair pessoas que estão buscando mais soberania e cuidar do seu dinheiro com Bitcoin, com privacidade? Ou é Acho muita teoria que da conspiração? Acho que Paraguay no es tan importante para Estados Unidos. Estados Unidos es muy importante para Paraguay, sí. Acho que cuando asumió Trump na última eleição, a gente em Paraguai ficou maluca porque o presidente do Paraguai não estava invitado ao acto oficial. Mas se você ouvia a primeira fila, tinha as 25 pessoas mais poderosas do mundo, que tem somente Google, tem 90 vezes mais dinheiro que todo o Paraguai. Você compreende qual é a política real. Aí estava a gente mais importante do mundo e a gente tem que ter a autoestima muito regulado para dizer, hey, Paraguai não é el país más importante del mundo, que no está el presidente, querían echar al presidente porque no estuvo en la asunción de Trump y eso es ridículo. Uno tiene que, como yo digo, Paraguay nunca va a tener más habitantes ni más historia que todo Brasil. Hay un tema de tamaño y hay que respetar las jerarquías. Lo mismo con Estados Unidos y como digo, Paraguay es muy dependiente no digo dependiente más, tiene mucho miedo de hacer enojar a Estados Unidos. Yo creo que es uno de los motivos, por otro lado, de la relación que tiene Paraguay con Taiwán, ¿verdad? Que es el único país de la región, uno de los únicos del mundo que sigue reconociendo a Taiwán como prefiere tener negociaciones con Taiwán que con China. Yo creo que eso es 100% por influencia de Estados Unidos, no porque Paraguay tiene una convicción de una amistad milenaria, por más que esa sea la narrativa oficial del gobierno. Así que creo que sí, y estoy muy de acuerdo contigo de que el gobierno de Trump es muy Bitcoin pro, boca para afuera, porque ellos finalmente lo que hicieron fue facilitar que los bancos puedan tener más acceso a Bitcoin, pero no tuvo ninguna señal de libertad para los Bitcoiners o de sostenimiento de esa libertad. Y comprendo que Estados Unidos sería contranatural si iba a hacer eso. El único país que imprime la moneda que se usa en todo el mundo y la moneda que se va a seguir usando, que el petróleo no cotiza en dólares, el dólar cotiza en petróleo, todo cotiza según el dólar. Acho que ellos no quieren saber nada de su peor enemigo, porque Bitcoin viene a romper el sistema fiduciario y el país que se ha hecho más poderoso gracias al sistema fiduciario ha sido Estados Unidos. Así que para mí una lógica de que acho que tem mucho de Sun Tzu. Sun Tzu dice, tenés a tus amigos cerca,
y a tus enemigos más cerca. Estados Unidos quiere estar muy cerca del Bitcoin porque es su principal enemigo. Ahora el estrecho de Hormuz nos enseñó eso, donde ninguna transacción podía pasar por el sistema convencional del dinero. Ellos dicen, transferime Bitcoin que no pasa nada. Y ahí los barcos podían pasar. Porque finalmente lo que sucedió en el canal no fue que había misiles apuntando de un lugar a otro y con humo saliendo. Fue que las empresas de seguro, casi todas del Reino Unido, que sus intereses están compartidos con Estados Unidos, dijeron, nosotros no aseguramos esas cargas. Ningún barco de petróleo, ningún barco que traía componentes de China, ningún barco fue atacado. Ningún dron de esos drones que decimos, ninguno, ¿verdad? Esta es la mejor teoría conspiranoica del mundo. Era una guerra que no estaba existiendo realmente, sino que fue que un rubro, las compañías de seguro, que están todas en Reino Unido, en Scotland Yard, dijeron, no aseguramos la carga y pararon el mundo. O sea, no fue una guerra de armas, fue una guerra de los seguros. Então, beleza. Vamos falar então sobre como avançar em relação ao Paraguai. Acho que tem várias consequências negativas a Resolução 47 se não for derrubada ou melhorada. Até vi muita gente falando sobre o mercado imobiliário paraguaio, que é o principal motor de crescimento da economia, e a gente vê aqui uma obra a cada 10 metros, é uma coisa louca. Poderia ser prejudicado porque muita gente quer vir para o Paraguai de outros países, quer trazer seu capital, e a forma mais fácil de fazer isso seria trazer via Bitcoin, seria trazer via USDT, enfim, mas não apenas por isso, pela conveniência, porque eles poderiam trazer via SWIFT, se o dinheiro está declarado e regular, principalmente porque acho que essa facilidade, esse fato de ser freedom friendly, Bitcoin friendly, atrai muita gente para o Paraguai. O Paraguai, como você falou, boa parte do povo ficou revoltado que o presidente não foi para a posse do Trump, mas para quem está de fora, para quem não é Paraguai e olha para o Paraguai, acho que desculpe a palavra, mas essa irrelevância no cenário global, essa importância menor, geopolítica e econômica, é o principal atrativo. No mundo atual, a gente tem a Agenda 2030, grande reset, tudo em curso, cada vez mais distopia em todos os lugares do mundo, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, na América Latina. Estar fora do radar e ir para um lugar onde o Estado e aquele território é tão pequeno que não importa tanto para os globalistas que estão consolidando poder e tornando a vida das pessoas um inferno, é uma vantagem gigantesca. Você vai para um lugar onde você pode viver em paz porque o governo local não está sendo coagido por um governo central global que quer destruir a vida da população. A partir do momento que você começa a andar na contramão em direção a isso, você para de abraçar a liberdade e falar para o resto do mundo, venha para o Paraguai porque a gente não vai te encher o saco. Você começa a encher o saco, acabou, não tem mais interesse nenhum dos outros países, de cidadãos de outros países, de vir para o Paraguai. Exemplo claro foram os europeus e como eles reagiram, falando, não, eu preciso ir embora daqui, eu vou para El Salvador, eu vou para o Uruguai, eu vou para sei lá onde, porque para eles não fazia mais sentido, a conta tinha parado de fechar. Você acredita que nos próximos anos a gente vai ter mais movimentos errados nesse sentido, ou foi um mero lapso, um acidente de percurso que vai ser corrigido e o governo está indo na direção de continuar abraçando mais e mais imigrantes e mais capital externo via oferecer liberdade, oferecer o cara ter paz para construir as coisas dele, ser dono da propriedade dele sem ninguém encher o saco? Acho que a peor pesadilla de una persona libre es cuando un político despierta con una idea. Pero o que é alentador aqui em Paraguai, acho que é muito diferente com outros países, é que aqui o governo mostra muito rápido quando ele descobriu que pode ser que meteu a pata. O ano passado, quando a gente subiu o preço para as companhias mineradoras de Bitcoin,
sin previo aviso. Nós falamos muito com eles e explicamos, já não é negócio, a gente está quebrando. Mostramos os números, eles puderam ver, este ano 42% de los contratos electrointensivos se redujeron, hay 42% menos de un año para otro. Y ahí el gobierno llamó a nosotros y dijo, estamos complicados, ¿qué hacemos con la IA? ¿Qué hacemos con la IA agora? E aí saiu uma resolução muito interessante, onde a gente tem para mineração de IA em Paraguai, tem, acho que é o terceiro preço mais baixo do mundo agora. Sacaram uma resolução, quando eles ouviram que meteram a pata. Muitas vezes passa isso, que eles tiram algo, quebram o vidro e chamam a gente, ei, reparemos juntos. Acho que vai ser o mesmo aqui com resoluções 47. Eu estou na primeira fila lutando por isso e vejo como o governo todas as semanas hace updates e sigue perguntando. Acho uma situação muito proativa. E Muito bom. eso es bueno. Por eso todos los días le rezamos a alguien o a algo para que la segunda resolución sea mejor, pero yo veo una situación muy proactiva. Y lo vi con lo de la energía también, ¿verdad? Que hoy uno para un proyecto de IA puede venir y es bastante más barato, casi $20 más barato que minería de Bitcoin. Y está bien, o sea, uno no siempre tiene que decir, como no beneficia a mi negocio, es malo para el país. No, va a beneficiar probablemente al país, así que estoy muy feliz por eso, por más que no sea mi hobby o mi trabajo ese. A veces nos toca directo y a veces no. Eso no quiere decir, Bernardo, que mañana otro político no va a amanecer con otra idea. Pero, como digo, yo no sé si en Brasil aparece una resolución así maldita y uno mismo, o sea, nosotros somos, al ser un pueblo con muchos semáforos, ¿verdad? Porque Asunción es un pueblo bonito con muchos semáforos, creo que todo es más fácil de ejercer presión, de conocer a la gente que está trabajando en los puestos de decisión y de formar parte de la decisión. Y yo creo que eso fue lo que a mí me permitió hoy estar trabajando muy proactivamente en ese proceso. Primero porque ya he levantado la voz ante otras injusticias y se han dado cuenta que no soy un barra brava, que no salgo a quemar nada, que siempre es con mi verdad, que puede ser equivocada, pero es mi verdad, ¿verdad? Y que ayudo a construir procesos. Así que creo que eso es lo que hace hoy que tengamos ese espacio desde la Cámara FinTech ganado, de que nos escuchen, de que nos llamen, de que nos pregunten. A mí, el año pasado, si bien lo de la energía le afectaba más directamente a mi negocio, este año con este tema de la resolución han sido semanas insoportables, ¿verdad? Pero muy interesantes porque me llamaba gente, porque una cosa es que me llamen mis amigos a preguntar, pero me llamaba gente desde Australia a decir, todavía saco no sé, o sea, ¿y por qué me estás llamando a mí? ¿Quién te dio mi número? Se filtró en algún Wikileaks, pero hay veces que hay que trabajar para que estas cosas funcionen. Y yo también ahí agradezco mucho, tú mismo lo decías, hay gente que esa mañana que sacó la resolución ya puso en sus redes, Paraguay es un país de mierda, inhabitable y bla, 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 me voy a Panamá o a El Salvador. Que esa gente se vaya. A mí no me interesa que esa gente esté en Paraguay, ¿verdad? O sea, que la golondrina que solamente está buscando no contribuir, yo creo que se vaya. Vos me escribiste, creo que esa mañana me escribiste y me dijiste, ¿qué hacemos para que esto cambie? Esa es otra postura, ¿verdad? O sea, es muy distinto. Si vos me escribías para decir, me voy a la mierda, chao, un gusto conocerte, iba a decir, bueno, andate, qué suerte, fuerza. Pero cuando la gente llama a decir, hey, ¿cómo hacemos para ayudar? Yo esa gente quiero que se quede en Paraguay y por esa gente yo estoy trabajando, no por el europeo que sigue usando la tarjeta de su papá
y está jugando a ser nómada, ¿verdad? O sea, vos viniste con tu familia, tu hija todavía no habla, y está acá en Paraguay con los paraguayos creciendo como paraguaya, y eso es muy, muy, muy importante para mí, ¿verdad? Yo por esa gente yo trabajo, o sea, por tu familia, no por el nómada que ya se fue a El Salvador porque está asustado. Y le voy a decir algo, yo me voy una semana a El Salvador y quedo deprimido. No hay nada para hacer en El Salvador. Hay 2, 3 spots para Bitcoiner e depois não passa nada. Eu acho que muito dessa revolta tem um componente certo aí de pessoas que não vieram para contribuir, vieram para extrair valor e só pagar o mínimo de imposto possível, e ter o máximo de privacidade. Eu não acho que necessariamente tem algo errado, eles só não estão dispostos a dedicar o tempo deles para construir, e tá tudo bem, cada um faz o que bem entender com o seu tempo. E tá tudo bem também você não querer ajudar essas pessoas, cada um faz o que bem entende. Eu acredito em grande parte que quando eu ouço você falar: "Ah, mas o governo abriu as portas para conversar com a gente, porque eles viram que fizeram merda e querem corrigir". Isso para mim soa tão fora da realidade, porque o meu governo tá lá na puta que pariu em Brasília, eles construíram uma cidade inteira artificial no meio do nada para ficar blindados e isolados, e eles estão em cima de um pedestal inacessível que para você conseguir galgar espaço para conseguir ter o ouvido dessas pessoas e falar com elas, você tem que se corromper durante anos e anos na política e fazer todo tipo de atrocidade para conseguir ter poder suficiente para acessar. Isso é muito mais legal, essa estrutura mais flat daqui, de ser pequeno e você conseguir ter essa relação de comunicação em duas vias, e eles ouvirem o feedback da população, isso é muito válido. Outra coisa que para mim é muito válida é a ineficiência do Estado em se fazer cumprir as regras. Muitas vezes eles têm ideias de merda, mas você sabe que no fim do dia a ideia de merda dele vai virar uma lei, mas se você não quiser seguir, você não vai seguir e ninguém vai te encher o saco. Eu vejo vários carros aqui em Assunção, velhos, sem placa, sem chapa, rodando. E aí eu perguntei uma vez para alguém e o cara falou: "Ah, na estrada a polícia para, a caminhoneira para, mas aqui na cidade a polícia não perde tempo, deixa o cara rodar sem placa, tá tudo certo". Então o Paraguai é next level. O Brasil já é, comparado a uma Austrália, um Canadá, um Reino Unido, já é bem mais flexível. Na época do Covid ficou bem óbvio isso. Você consegue flexibilizar as regras da tirania. O Paraguai é muito mais além. Então, isso é um principal atrativo para quem quer viver em paz sem ter que se curvar às regras que o burocrata local resolveu tirar da cabeça dele. Fico feliz que tem essa abertura e vocês vão poder. Espero que até meados desse ano, até agosto, até a conferência, a gente tenha boas notícias e esse pesadelo desapareça. Sobre os próximos anos, o que você espera que aconteça no Paraguai? Acho que o Brasil, o principal ministro do desenvolvimento do Paraguai se chama Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele continua destruindo o Brasil e mandando cada vez mais um percentual maior do PIB brasileiro para o Paraguai. Mas você acredita que a gente vai continuar desenvolvendo cada vez mais o país, atraindo capital, atraindo pessoas que são freedom-minded, que querem viver em paz, querem ter sua propriedade privada e contribuir de certa forma? Ou você acha que já está chegando num momento de exaustão, que o Paraguai já cresceu o que já tinha que crescer e agora eles vão começar a fechar o cerco e dificultar essa entrada de mais pessoas? O que você enxerga? No, acho que Paraguay, dijo algo que siempre digo, que Paraguay está como 30 años atrás nomás. Paraguay no generó ninguna ventaja competitiva, sino que está como estaba Brasil en los 90, como estaba Argentina en los 90, y todo lo que evolucionó. O sea, Brasil en el 90 tenía una compañía eléctrica nomás también. Después, recién en los 2000 cambia y hoy tiene más de 290 compañías que venden y distribuyen electricidad. ¿Verdad? Un país tan grande. Paraguay sigue con una, y esa misma proyección de crecimiento yo le veo a Paraguay. Por más de que seamos más pequeños, ha empezado el crecimiento un poco más tarde, pero
pero me parece que para la gente libre, para la gente que quiere emprender, acho que aqui tem que ser muito sincero com a gente. Empreender tem muita diferença em um país de 180 milhões de pessoas, tem muita diferença em um país de 7, 6 milhões e meio de pessoas. Tem um montão de artistas en Brasil que ganó 500 millones de dólares y nunca salieron de Brasil. Porque Brasil es un mercado, solo Brasil ya es un mercado gigante. Paraguay no es un mercado gigante, ¿verdad? Y mucha gente se frustra. Yo lo he visto por mi vida, porque he diversificado en otros negocios, de que muchas veces viene la gente y dice, no, pero yo en Argentina tenía más clientes que en Paraguay. Ok, sí, esto vienes a un lugar más pequeño, pero donde te va a salir, vas a pagar precios más justos, vas a tener una cierta estabilidad impositiva súper interesante y un mundo de oportunidades. O sea, si acho que hoy eu estive com gente do Brasil semana passada que eles fazem maquila aqui, tem como 35 maquilas brasileiras que vão mutar para o Paraguai por tema impositivo. E não é somente tema impositivo, é tema salário, produtividade, um montão de coisas, disponibilidade energética. E acho que não é inagotável isso, mas para gente que quer vir a hacer sua vida, não a montar uma maquila, uma indústria grande e quer ver qué puede desarrollar aquí, creo que tenemos 20 años más de gracia como mínimo, antes de que la cosa se ponga muy complicada. Yo para eso ya me preparé, ya compré una casa en el campo y cuando sea insoportable la ciudad voy a ir al campo a tener unas vaquitas, una huerta y estar ahí con mi familia. Pero hoy yo creo que a Paraguay le quedan 20 años como mínimo de esto que vos estás viviendo ahora, Bernardo, de esta bonanza, gente viniendo, inversiones. Yo lo vi É uma mucho loucura, porque, Sí. cara, eu tô morando aqui no centro, perto na Vila Morra, né, que é um dos bairros mais conhecidos. E quando eu morava perto de Alphaville, que é mais ou menos 30 quilômetros dos melhores bairros de São Paulo, virou um bairro à parte, né, como se fosse uma cidade separada, mas é o lugar onde os ricos foram se esconder e tal. Quando eu morava em Alphaville e depois em Aldeia da Serra, que ainda é mais afastado, eu não tinha tanto contato com amigos meus que apareciam para jantar, para encontrar, do que aqui em Assunção. Aqui, assim, semana retrasada, vieram uns amigos brasileiros para um evento de Bitcoin lá do Renato 38 em Cidade do Leste, só que eles pousaram em Assunção, então eu fui jantar com eles. Aí, mais ou menos um mês atrás, um amigo meu do MBA espanhol descobriu que ia ter que pagar um imposto ridiculamente alto para o governo espanhol, veio às pressas para o Paraguai para tirar sua residência fiscal, e aí eu fui jantar com ele. Semana que vem vai ter um jogo Palmeiras e Cerro Porteño pela Libertadores, tem um amigo palmeirense que está vindo e vai querer almoçar. Então, assim, toda semana tem alguém de algum lugar do mundo no Paraguai, o que é uma loucura, era inimaginável 10 anos atrás. Virou um hub mesmo, um hub de liberdade onde as pessoas estão vindo para buscar algum tipo de porto seguro. Sí, hoy al mediodía yo fui a almorzar a una reunión y me encontré en el restaurante con dos españoles, o sea, dos grupos diferentes de españoles que vinieron a hacerse su residencia, que los conozco porque son bitcoiners y así como se dice, era impensable 3 años atrás. Aquí en Paraguay 3 años atrás era impensable esto. Acho que por isso que a gente está praticando o português, porque tenho cada vez mais amigos aqui do Brasil, mais amigos da Espanha, amigos da Alemanha, amigos de França. Tem muita gente chegando aqui e tem muita gente interessante, porque você tem muitos amigos, mas tem amigos que são menos interessantes, são amigos somente de adolescência, coisa assim da vida, mas aqui tem os gente... NPCs. Os NPCs ficam nos países onde a opressão continua, eles não estão nem percebendo, eles estão sendo escravizados e vão ficar lá. Para eles está tudo bem. Pero aqui tem gente que ha trabalhado no protocolo, tem gente que é verdadeira OG do 2009, tem gente aqui que você
que é a coisa mais linda da privacidade. Gente que minou Bitcoin no ano 2010 e eles estão aqui, parecem homeless. E é muito interessante. E esse foi o troco na minha visão, porque ao começo eu não compreendia muito bem isso da privacidade. Acho que a privacidade foi a última coisa que eu compreendi de Bitcoin. Agora eu gostaria haver tenido um pouco mais de privacidade, mas acho que também Bitcoin necessita caras, necessita rostros. Sem dúvida. Aqui, todo o que a gente construiu não pudo haver sido com uma máscara. Quizá o dia de manhã seja um problema para minha família, para minha gente ou para mim mesmo, mas acho que é necessário que a gente possa falar e possa ser uma voz forte com seu rosto, porque aqui, quizá em outros lugares a gente respeita uma máscara, mas aqui não, aqui tem que ir com sua cara e falar, né? E esse ha sido o rol que me ha tocado y estoy muy feliz. Pero sí hubiera hecho quizás un poco distinto las cosas, un poco más de privacidad, porque como digo, no soy muy inteligente, fui comprendiendo Bitcoin durante los años y acho que el último escalón es el escalón de la privacidad. Y es uno de los más lindos también. Sim, eu concordo, mas eu compartilho da sua visão. Acho que eu já fui um anon no Twitter que tinha um codinome e fazia conteúdo secretamente sem falar que era Bernardo. Em algum momento eu tomei a decisão de que eu ia viver de educar as pessoas sobre Bitcoin, porque era a minha missão, e eu falei, cara, a única forma de eu ter o máximo de alcance e impacto positivo no mundo é eu abrindo a minha identidade real e mostrando a cara, porque a pessoa que está no começo da trajetória, ela não entendeu o ethos da privacidade ainda. Então ela não vai confiar numa foto de anime no Twitter que fala que aquele dinheiro é o dinheiro revolucionário. Ela vai confiar no Bernardo Braga, no Bruno Vacote, que estão botando a cara, que estão skin in the game, mostrando e criando reputação. É inevitável. E sim, tem um peso. Essa decisão tem um peso. Tem o lado bom, a gente é mais reconhecido e a gente consegue navegar vários lugares no ecossistema do Bitcoin e ter acesso a conferências e participar de painéis e conhecer gente interessante e ter uma certa autoridade. Mas tem o lado ruim. É o lado ruim dos vagabundos que querem sequestrar a sua família, porque querem roubar o seu Bitcoin, porque Bitcoin é ouro digital, transações irreversíveis. Eu sempre dou o disclaimer que se que você acha que vai roubar meu Bitcoin, saiba que eu tenho um multisig geograficamente distribuído e todas as chaves estão guardadas por pessoas fortemente armadas. Então esse disclaimer vale para o Bruno Vacote também. Se alguém está pensando em vir para o Paraguai sequestrar ele, não perca seu tempo. Mais fácil sequestrar alguém que não sabe o que está fazendo. Cara, muito obrigado. Eu queria só que você falasse um pouco dessa edição da Accelerating desse ano, em agosto, quando vai ser, como vai ser, o que tem de novidades que você já pode soltar aí sem dar muito spoiler, e como que as pessoas podem fazer para comprar os ingressos, garantir a presença delas. Eu quero avisar também que a gente ainda não bateu o martelo, mas eu conversando com o Bruno e conversando com o Leta e o Roger aqui da Better Money para tentar desenhar um evento da Better Money, uma imersão Paraguai, para que vocês possam vir, conhecer Assunção, conhecer outros Bitcoiners que estão pensando em fugir do Brasil, nem necessariamente Bitcoiner, mas alguém que está curioso por Bitcoin, está de saco cheio do Brasil. Acho que esse é o vínculo maior. Mais do que o Bitcoin é você odiar a direção que o Brasil está tomando e querer respirar novos ares. A gente quer fazer um dia com palestras sobre o Paraguai, com um evento para você tomar essa decisão mais informado e que seja na mesma semana para que você possa também ir na Accelerating e ter a experiência de ver a segunda edição do evento. Conta aí para a galera um pouco dessa edição, o que vai rolar, quando vai ser, aonde vai ser, quanto tá o ingresso, como faz para comprar, dá todos os detalhes. El evento Bitcoin Only, Acelerando Bitcoin, es 12 y 13 de agosto de ese año no Paseo La Galería, un venue de eventos más bonito do Paraguay. Tem entradas a $100 en la página acelerandobitcoin.com.
ya puede comprar pagando en Bitcoin, en dólares, en reales, en lo que quiera, con tarjeta de crédito. E lo que você decía, Bernardo, é muito legal, porque não é somente um evento de 2 dias, porque para a gente que vem de afora, que o ano passado foram 160 pessoas fora de Paraguai, que é muitíssimo para um evento em Paraguai, queremos fazer um terceiro dia que seja somente investimentos em Paraguai, real estate, fundos, agora a gente está vendo gado aqui, coisa muito interessante. El día 4 va a haber un tema de tax, no sé cómo le dicen a los abogados, pero con las firmas de abogados, ellos explicando cómo se presentan los impuestos aquí en Paraguay o cómo una figura impositiva de Brasil puede venir a Paraguay o de Europa a Paraguay, cómo hacer que sea más liviano todo. ¿Verdad? Y después el viernes queremos hacer una excursión de tiro, también para los que les gusta eso. Hay un lugar aquí muy cerca. Pero como bien decías, Bernardo, yo siempre digo que todo lo que se dice en el escenario de un evento está en YouTube. O sea, si vos querés escucharle a Bernardo, busca en YouTube nomás, no vayas a una conferencia. Pero si querés compartir con Bernardo y con gente que está en un mismo canal de ideología, de cómo te querés sentir vos hoy, o la libertad que querés construir, eso no está en YouTube, ¿verdad? Eso hay que ir y experimentar y hacer amigos y conversar, y que la gente, muchas veces, si uno googlea el mejor abogado de la ciudad, solamente te va a salir el que haya pagado para estar en Google Ads, ¿verdad? En cambio, si tú hablas con un local y te dice, oye, este abogado es bueno, y te dice sí, o sea, hay que estar en un lugar, incluso hasta para saber a dónde ir a comer, ¿verdad? ¿Dónde se come la mejor carne? Probablemente te salga un Google Ad, ¿verdad? Somos presos del algoritmo, pero el algoritmo humano es el que te da los contactos reales, el que genera relaciones reales y el que te permite ver hacia dónde llevar tu siguiente paso, ¿verdad? A mí me pasó y es muy, muy bonito. Tú mismo lo decías, hay gente que después de la conferencia decidió venir a vivir a Paraguay, no por la conferencia, es porque hay que darle una oportunidad a Paraguay y la conferencia es una excusa, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a una conferencia en Paraguay, pero me quedo 3, 4 días, ojalá una semana, y descubro si Paraguay es para mí, ¿verdad? Porque yo lo que sí le aseguro a los brasileros y a toda la gente que te escucha es que Paraguay quiere que vengan y que vamos a hacer lo posible, incluso el gobierno, hasta cuando hace cagadas, vamos a hacer lo posible porque ojalá en 20 años seamos 10 millones de personas, que sigue siendo poco, ¿verdad? Pero gracias a toda esta ola de migración que se está dando en este momento. Yo creo muy consciente, muy coherentemente, que el gobierno, aunque meta la pata, en verdad también quiere eso, ¿verdad? No es que acá el gobierno dijo, no, vamos a sacar a todos estos nómadas del país. No, 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 no. Queremos que vengan. El gobierno tenía una intención de tener un poco más de dinero, ¿verdad? Pero vamos a solucionarlo. Eso por otro lado. Hay un montón de formas que tiene el gobierno de seguir haciendo dinero y no alentando a que se pierda la privacidad. Así que esa va a ser nuestra lucha, Bernardo. Eso vamos a hablar, vamos a tener un día, toda una tarde de políticas públicas en la región, en la conferencia. Así que eso, para la gente que esté curiosa, para la gente que quiera conocer Paraguay y que quiera saber que hay un futuro aquí para su familia, para ellos y para su emprendimiento, eso es genial. Perfeito, maravilhoso. Acho que com isso falamos tudo que tinha que falar. Vou deixar o link para comprar os ingressos da Acelerando Bitcoin aqui na descrição do vídeo. Vou também fazer um convite. Se você está já decidido que quer vir para o Paraguai, quer vir tirar sua cédula, conhecer antes da conferência, porque agosto está muito longe, me manda uma mensagem na DM no Twitter, no Instagram, onde quer que seja, contato@bettermoney.com.br, a gente pode te ajudar com isso também, todo o trâmite burocrático de cédula e etc. Temos parceiros que fazem esse serviço, foram as mesmas pessoas que fizeram a minha cédula e da minha esposa, da minha filha, da minha mãe, do meu padrasto, da minha tia. Então, tem uma rede de contatos gigantesca aqui. Tem muita coisa faltando ainda em termos de infraestrutura, mas tudo que os brasileiros já percorreram,
que a gente sabe que é bom, a gente vai recomendando e a gente vai ajudando uns aos outros. E o Bruno foi o meu hub. Quando eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, sem saber nada, tinha os brasileiros me dando dicas do pouco que eles conheciam. Um abraço pro Roberto e para a Thaís, que tem o canal The Way We See, já vieram aqui no canal também, e documentam o dia a dia deles. Eles têm um ano e meio no Paraguai, mas o Bruno está aqui a vida inteira. Então eu já perguntei muita coisa para o Alan, já perguntei muita coisa para o Roberto e para a Thaís, que ajudaram imensamente. E aí, às vezes, quando eu tava procurando um colchão para comprar e todos os colchões que eu tinha provado eram uma merda, eu perguntei pro Bruno. Quando eu tinha que levar alguém num restaurante, melhor restaurante de carne, e eu já tinha ido em vários, eu perguntei para ele. Cara, a gente está aqui para se ajudar para quem está pensando em vir, e eu posso ser esse primeiro passo para quem está precisando. Então, chama no privado e é isso. Link da conferência, compre seu ingresso, não perca. Quando tiver um anúncio oficial da Better Money, da imersão satélite no Paraguai, também será avisado. A gente vai avisar aqui no devido tempo. E é isso. Bruno, obrigado. Portas abertas quando você quiser voltar. Espero que, revertendo a resolução 47 para algo melhor, a gente marca um novo episódio para contar a vitória aí. Claro que sí, muito obrigado, Bernardo, y muito obrigado a toda la gente de Brasil que, como digo, yo soy, le tengo mucho cariño a este país porque vivo aquí, mi familia está aquí, y la gente que viene a construir su privacidad, su futuro, y que quiere aportar algo al país, es mi amiga, automáticamente. No sé su nombre, no los conozco todavía, pero llámenme, escríbanme y estamos a disposición para construir juntos, porque como decía, finalmente los países se desarrollaron con su gente, y lo que decíamos hace rato, lo más importante de Bitcoin es la gente detrás de Bitcoin, ¿verdad? Si nadie cree en Bitcoin, si nadie habla de Bitcoin, si nadie usa Bitcoin, Bitcoin simplemente va a quedar en la blockchain quieto y nadie lo va a molestar. Y está bueno que lo molesten a veces porque ahí salimos nosotros a defenderlo, pero porque no estamos defendiendo un dinero mágico de Internet, estamos defendiendo una filosofía de vida que a nosotros nos salvó y que va a salvar a nuestra familia el día de mañana. Outra coisa que eu ia falar, esse foi a frase perfeita para encerrar, mas eu vou estragar com uma frase. O Paraguai pode ser um ótimo lugar para você construir a sua citadela com pessoas que pensam que nem você e ter a sua comunidade local autossuficiente em tempos de grande reset. Então, agora o Bitcoin está a $78 mil, mas pode ser que daqui a 2, 3 anos ele esteja 200, 300, e aí você queira desinvestir parte das suas moedas em comprar terra e montar a sua fortaleza off-grid e viver em paz. Eu tenho esses planos. A minha mulher ainda não está muito comprada nessa ideia, não. Talvez o Bruno seja meu vizinho aí na Citadela. Eu vou ver onde ele comprou a terra dele, vou comprar uma terra vizinha, mas ainda não. Se você quiser fazer parte da Citadela, a gente está aceitando applications. Venha para o Paraguai, venha nos conhecer. Quem sabe a gente monta tudo junto. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado, Bruno. Um abraço, cara. Gracias, Fernando. Abraço.